Sejam bem-vindos ao canal BZ Automotive. Nesse canal nós vamos falar um pouquinho dos componentes da BZ Automotive que hoje facilitam a vida dos nossos mecânicos e usuários dos caminhões no Brasil todo, trazendo aí tecnologia de funcionamento e performance no rodar da estrada. Hoje nós vamos falar do sistema de refrigeração do motor. Por que sistema de refrigeração e não sistema de resfriamento do motor? Porque com a evolução dos motores e dos sistemas de resfriamento do líquido refrigerante do motor, foi se desenvolvendo para que o motor trabalhe sempre na temperatura ideal, para que você tenha um melhor rendimento e uma menor vibração no sistema de funcionamento desse motor. Hoje falaremos então da embreagem viscosa, que faz parte do sistema de refrigeração do motor. Buscando um pouquinho entender como que funciona o sistema de resfriamento do sistema de refrigeração, nós temos ali um radiador que vai ter um líquido refrigerante que cada vez que passa por esse radiador tem um resfriamento impulsionado por uma hélice que faz o sistema trabalhar. Essa hélice que faz toda a refrigeração do líquido refrigerante contido no radiador do veículo, ela é impulsionada pela embreagem viscosa, que é o componente que nós vamos apresentar hoje. Buscando um pouquinho a história do motor, nós vemos que a hélice, antigamente, ela era de um material metálico e ela era impulsionada por uma polia ligada a uma correia que estava diretamente ligada ao virabrequim do motor, o que nos leva a entender que cada vez que eu colocava em funcionamento o motor, eu tinha também um funcionamento da hélice do ventilador, fazendo com que eu tivesse a refrigeração de um líquido refrigerante que já estava frio. Com isso, nós tínhamos perdas consideráveis em consumo de combustível e vibração excessiva no sistema do motor, provocada por uma hélice em funcionamento que não precisava estar em funcionamento naquele momento. Qual é a solução que o mercado desenvolveu e que a BZ foi buscar na fabricação da embreagem viscosa? O intuito é de que o sistema de ventilação do radiador trabalhe independente do funcionamento do motor. Então, não é porque o motor está ligado que eu preciso ter ventilação no sistema de refrigeração, que eu preciso ter uma ventilação forçada pela hélice. A forma mais inteligente é que nós tenhamos um sistema independente e que funcione conforme a temperatura do líquido refrigerante do resto do motor. É esse o trabalho da embreagem viscosa. Então agora vamos falar um pouquinho do sistema de funcionamento da embreagem viscosa. Como que ela recebe a informação da temperatura e como que ela reage. Como que ela passa essa informação dissipando melhor o fluido viscoso para que tenha um maior acoplamento e aí uma maior velocidade do ventilador, um menor acoplamento e uma velocidade do motoventilador condizente com a temperatura do líquido refrigerante. O primeiro exemplo aqui nós temos a embreagem que funciona por transferência de informação do calor por acionamento bimetal. O que é esse acionamento? Ele recebe a informação da temperatura do líquido refrigerante, passa essa temperatura para dentro do sistema da embreagem, que vai dissipar melhor o fluido líquido viscoso para que ele faça o acoplamento na temperatura que está condizente com o líquido refrigerante. No segundo exemplo, nós temos por acionamento de pulsos elétricos. Então a unidade do caminhão recebe, a unidade de controle do caminhão recebe a informação de temperatura e manda pulsos elétricos para que eu tenha
uma dissipação maior ou menor do fluido viscoso, buscando manter uma velocidade do ventilador condizente com aquilo que eu preciso de refrigeração do sistema. E no terceiro caso, nós temos também uma placa de transferência de informação de temperatura que vai fazer o mesmo trabalho que o bimetal e o pulso elétrico, porém por placa de temperatura, trazendo assim uma melhor dissipação do fluido viscoso dentro do sistema na busca da eficiência de trabalhar com um motor entre 85 e 95 graus para um bom rendimento, então, desse motor a diesel. Vamos falar um pouquinho, então, dos materiais de construção da embreagem viscosa. Para a carcaça foi escolhido o alumínio, devido às características, propriedades mecânicas desse material. Quais as principais propriedades mecânicas que fizeram a escolha do alumínio como uma escolha lógica, como uma escolha de maior aplicabilidade para esse componente? O alumínio ele tem uma boa aparência, uma facilidade de fabricação, tanto na injeção do material quanto na usinagem. Sua baixa densidade e a alta proporção de força entre relação peso-potência faz com que o alumínio seja ideal para aplicação, sem contar que o alumínio em contato com o ar ele forma película de dióxido de alumínio, o que ajuda também a proteger de corrosão e de ataque ácido, por ser um ambiente de funcionamento, um ambiente extremamente poluído, né? Um ambiente com muitas intempéries. Nós temos ali temperatura, graxas, óleos, e que facilmente atacariam qualquer outro tipo de material. Outra característica que fez com que o alumínio fosse aplicado é a boa condutividade térmica. Por quê? Porque quanto melhor a condutividade térmica do alumínio em relação ao funcionamento do líquido viscoso internamente, melhor a performance do componente. Então, se nós construíssemos de aço ou de cobre, nós não teríamos essa dissipação de temperatura ideal para que o componente funcionasse na melhor eficiência e eficácia do sistema. Agora vamos falar um pouquinho do fluido viscoso. Por que foi escolhido o fluido viscoso e não um óleo para aplicação e dissipação do travamento do sistema interno? Bom, o fluido viscoso ele tem um efeito de atrito muito melhor para arrastar os pratos de funcionamento. Então, a viscosidade e também a forma com que ele se dissipa nas canaletas para travamento do sistema é muito mais aplicável do que um óleo. Por quê? O aumento de temperatura no óleo provoca uma liquefação do sistema de viscosidade do óleo. Então, quanto maior a temperatura, mais líquido o óleo fica. E isso atrapalharia no travamento das canaletas para que o motoventilador tivesse um desempenho, uma velocidade maior de funcionamento. Já com o fluido viscoso, isso é ao contrário. Por quê? Quanto maior a temperatura, a sua viscosidade também tende a ser maior, fazendo um acoplamento perfeito para que eu tenha uma velocidade maior do funcionamento do sistema e um equilíbrio entre temperatura externa do líquido refrigerante e temperatura interna do fluido viscoso, trabalhando no acoplamento ou no desacoplamento conforme a temperatura externa. Então, se eu tenho uma refrigeração do sistema, onde eu, com a velocidade do motoventilador, quando está acima de 95 graus, eu tenho uma maior velocidade, trazendo esse resfriamento do líquido refrigerante pela velocidade do ventilador, ao momento que essa temperatura do líquido refrigerante baixe, a viscosidade do fluido viscoso também baixa, facilitando para que ele retorne para a parte central e faça desacoplamento, desacelere a velocidade do motoventilador,
mantendo a temperatura do veículo entre 85 e 95 graus, trazendo assim mais estabilidade de funcionamento e menor vibração do veículo. Então agora vamos explicar um pouquinho o modo de funcionamento com uma vista em corte do sistema da embreagem viscosa, para que se entenda como que funciona esse sistema por dentro. Quando nós falamos de acoplamento dos pratos, liberação do fluido, retroação do fluido, viscosidade, para que a gente entenda como que funciona esse sistema por dentro, de uma forma mais didática, como que funciona o sistema. Aqui nós acompanhamos o sistema acoplado a uma hélice de ventilador. Só para que todos entendam aonde é que a hélice está acoplada e quem é que está acoplado no motor do veículo. Então nós temos a parte central aqui que vai ficar acoplada ao motor do veículo e uma das partes dos pratos acoplada à hélice que vai fazer o sistema de refrigeração. Como podemos observar aqui, conforme a variação de temperatura do ventilador e a variação do RPM do motor é que nós vamos ter uma dissipação do fluido refrigerante no sistema. Então, trabalhando um pouquinho, subiu a temperatura e subiu a rotação do veículo, nós temos uma maior dissipação de fluido refrigerante nas canaletas. Quando esse líquido refrigerante for resfriado, nós concentramos o fluido viscoso no centro da embreagem, então nós temos uma ausência de fluido viscoso nas canaletas, liberando o sistema, diminuindo a velocidade do ventilador. Agora uma vista em corte. Aqui nós conseguimos entender o sistema central, que conforme acoplamento vai trabalhar os pratos de movimentação para que o motoventilador entre em funcionamento. Aqui nós temos um canal central, canais centrais, onde o fluido viscoso faz o trabalho de preenchimento do sistema para que o motoventilador trave totalmente e trabalhe a ventilação na maior velocidade possível do sistema. Como podemos observar, agora o fluido viscoso tomou conta das canaletas e ele preencheu completamente as canaletas. Quando isso acontece, nós temos um melhor desempenho, uma melhor velocidade, uma maior velocidade do sistema de ventilação, o que dá um rendimento de resfriamento do motor melhor. Com o resfriamento do sistema, lentamente esse fluido viscoso retorna à câmara central. Nesse retornar ao sistema central, ele vai diminuindo a velocidade do ventilador, resfriando lentamente a temperatura do líquido refrigerante para que a gente consiga uma estabilização de temperatura entre 85 e 95 graus Celsius, que é a temperatura de melhor aproveitamento do funcionamento do motor. Vamos acompanhar agora o sistema visto por cima. Então aqui, todas as canaletas estão completamente ocupadas pelo fluido viscoso. Isso faz com que haja o travamento do sistema para que eu tenha uma maior velocidade. Quando eu tenho uma temperatura menor, o sistema de líquido viscoso volta a concentrar no centro do prato, não deixando o fluido trabalhar na totalidade das canaletas, fazendo com que o motoventilador também reduza a sua velocidade de funcionamento e assim uma estabilização de temperatura. Aqui podemos acompanhar todos os componentes, né? Então os pratos separados, o prato central, o fluido viscoso e o sistema que faz o recolhimento e expansão do fluido conforme temperatura coletada externamente. Obrigado e até o próximo vídeo técnico, canal BZ Automotive.